Boa noite. Boa noite, amados, amadas. Boa noite, boa noite, boa noite, prima. Primos, primo Miguel, boa noite. Que bom estar aqui com vocês, gente. Um pouquinho mais calor já, né? Tô bonita, querida. Pois é, me preparei aqui pra vocês. Eu fiz unha, olha, eu que pintei, gente. Eu tô ficando uma. Eu acho que depois dessa pandemia eu não vou nem a salão de beleza mais. Porque eu tô cuidando do meu cabelo, tô cuidando da minha unha, o negócio tá terrível. Impressionante como a gente vai desenvolvendo habilidades, não é? Que luxo! Ai, que legal! Muito obrigada! Ai, na verdade eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, sempre tô, né, gente? Na verdade, sempre tô feliz, mas é, eu trabalhei hoje em alguns planejamentos e quando eu vou planejando o segundo semestre, assim, do que eu vou poder estar oferecendo para vocês, eu fico realmente muito empolgada, sabe, gente? Eu gosto demais de tudo isso, ó, estudando aqui, ó, na caneta, olha, que tudo aqui eu estudei para eu falar hoje para vocês. Ah, primo, gente, mas olha aqui, um colarzinho cor-de-rosa resolve muita coisa, viu? Eu não sou especialista. A Aline é especialista, né, Aline? Olha aqui, um rosa resolve bem as coisas, né? Agora eu tô que tô, minha filha, tô num tal de fazer ensaios com minha unha, e cada hora eu ponho um negócio. Ô, gente, olha, sexta-feira eu me superei, porque eu falo que eu nasci com o chip do trabalho, né? E como eu trabalho com muito amor, né? Amo tudo que eu faço e tudo, então assim a gente acaba atraindo mais trabalho, né? Mas sexta-feira eu, como diz, parei tudo e pintei um quadro. Falei, hoje eu vou pintar um quadro. Aí eu vou pôr o quadro na minha sala. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Assim, com 3 tipos de trabalho, né, Ana Paula? Ana Paula, já fiz uma listinha de coisa aqui que eu vou mandar de serviço pra você, tá bom? Você aguarda aí. Vou mostrar, Kenny, o quadro. Eu vou mostrar. Hoje não, porque ele tá. Eu guardei ele lá no fundo ainda, lá no fundo do quintal, que eu ainda tenho que passar verniz, né? Pois é, menina, eu fui fazendo os ensaios com a unha, cheguei nesse rosa, e eu falei, eu vou ter que pôr um colarzinho rosa, um batonzinho rosa, e tô aqui. Porque pra mim, né, gente, isso aqui é um encontro absolutamente amoroso, né? Vou montar cenário, ainda não tem, tô aqui na mesma janela do meu quarto, né? Que bom, né, gente, que não tá tão frio assim. Eu gosto de frio, né? Só que aqui onde eu tô é bem geladão, assim, hoje ficou mais quentinho, eu gostei muito, né? Eu quero avisar também o seguinte, eu tô com muitas mensagens aí para responder, a Érica é uma delas, tem também da Rosimi, tem uma galera aí me esperando assim, né? Eu sei que as pessoas entendem que é difícil, né? Assim, o tempo para responder tudo, mas eu vou responder, tá, gente? Estou me organizando, terminei meu isolamento, né? Então hoje já fui ver minha mãe com todos os critérios de segurança, né? Então estou muito feliz. Já tinha uns bons dias que eu não via minha mãe, né? Queridos, hoje nós vamos e queridas, nós vamos continuar a falar do sofrimento à resolução, né? Então, olha, faltou alguns temas. Eu vou, por exemplo, temas que como encontrar o companheiro, nunca consigo encontrar a pessoa certa para mim, os sofrimentos da vida sexual, depressão e ansiedade. Eu recebi mais coisa, eu vou falar um pouquinho. E Gilmara, a frustração no relacionamento, ou seja, já encontrei companheiro e tudo, mas é muita frustração, né? A falta de amor próprio.
a falta de desenvolvimento das próprias potencialidades, né? Eu achei bem interessante isso, né? O que me faz sofrer é que eu sou uma pessoa muito capaz, mas a pessoa escreveu, mas eu não consigo pôr em prática as coisas. E também sobre os pensamentos intrusivos. Eu não sei se você participa do meu grupo Raízes Oficial. Se você não participa do grupo de WhatsApp, o pessoal da equipe aí, que tá aí, Ana Paula e Paula, vai explicando aí como é que participa desse grupo de WhatsApp, né? Pois é, ó, você já tá arrumando serviço até da Arlê. Explica aí pro pessoal como que faz para poder entrar no grupo Raquel Oficial de WhatsApp, porque lá eu coloquei um textinho. Quem viu o textozinho que eu coloquei lá à tarde, faz assim um joinha. Eu coloquei um texto, uns textozinhos pequenos, encaminhando vídeos do meu próprio canal. E também, por fim, agora eu encaminhei do neurocientista Pedro Calabres, sobre o pensamento repetitivo e negativo, né? Então, isso, Lurdinha. Não coloquei no da Raízes Oficial, não, porque deixa eu explicar aí, ó, legal, o pessoal viu, né? Eu fui fazendo uma ordenação dos vídeos com relação aos problemas que vocês me compartilharam. E como já tem o conteúdo lá no canal, então vocês vão lá, tá? Vocês vão lá porque lá tem muita coisa legal, né? Claro, pode ir em outros. Eu recomendo o Pedro Calabresa, ele fala mais da parte neurocientífica. O canal dele chama Neurovox. Então, assim, a gente precisa muito tá entendendo que as soluções às vezes já foram até compartilhadas, mas a gente não pôs em prática ainda, né? Porque, inclusive, um que eu coloquei lá, que eu falei assim, ó, esse serve para qualquer coisa, são disciplinas e rotinas, né? Disciplinas e rotinas, porque elas precisam incluir a nossa cura. As disciplinas e rotinas nossas, elas não podem mais elas não podem mais ser só para cumprir nossas obrigações, entende, gente? Elas precisam ser também para a nossa realização, para a manutenção da nossa saúde, para o equilíbrio das pessoas que vivem conosco, para a nossa relação com Deus. A gente já está deixando aquela fase da humanidade que acreditava-se que a gente só ia crescer, ter tarefas, né? Casar ou não casar, mas assim, o adulto, o que é o adulto? Vai ter responsabilidade. A gente já está superando essa fase de achar que o adulto é só para responsabilidade. O adulto, ele é para prazer da mesma maneira que a criança, só que óbvio, o prazer da criança vai ser muito mais estendido em termos de tempo, é um prazer diferenciado, né? Ô, gente, explica aí para mim, Paula e Ana Paula, o Arlê, como que faz para participar do grupo Raquel Araújo Oficial? Tem que enviar um link? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, porque eu só sei conteúdo. Manejo de internet eu ainda tô um pouco devagar, né? Então, queridos, queridas, eu queria mostrar aqui para vocês. Isso é uma coisa que eu fiz para mostrar. Ó, isso aqui é o cérebro, ok? E aqui é o cérebro emocional, aqui tá a emoção. Aqui tá a razão, por isso que eu pus a cabecinha da pessoa aqui. Essas áreas aqui de lado no nosso cérebro são áreas motoras. E percebam que na emoção tem o ser e o fazer. Toda a nossa capacidade emocional, ela está envolvida com essas duas coisas, ser ou fazer. Ser ou fazer. Ei, Izzy do Cheiro Meu,
Pessoal do Oeste Paulista, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Então vamos voltar aqui. Eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, depois eu ativo de novo, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Olha, esse é o cérebro, claro, óbvio, né, gente? Uma representação muito grotesca, mas é isso aqui, ó. Nossa emoção tá aqui, nossa razão tá aqui, e a emoção, ela é as perninhas para dar sustentação que a gente pensa e o que a gente faz, né? Pensa e faz. Nesse sentido, preste atenção, é exatamente assim, ó. Exatamente como se morasse um ser aqui dentro de nós. É claro que, né, um negócio assim do nosso próprio interior, ele mora lá, né? O nosso eu mais profundo tá aqui. E aí imagina que esse eu aqui mais profundo, ele precisa ser motivado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser condicionado. Então, imagina que eu fiz algo que acabou dando errado, então eu acabo sentindo muito mal. Aí o meu sentir aqui vai ficar manco, machucado. Então, eu tenho que fazer algo para recuperar a minha condição de sentir bem, a minha condição de sentir boa, de me sentir amada, de me sentir importante, tá? Então, você vai, a partir de hoje que você me acompanha, você vai sempre visualizar que tem esse eu seu lá dentro, totalmente ativo, viu? Totalmente ativo. Pode ser que ele esteja adormecido, tá? Pode ser que ele esteja amarrado por tantas situações traumáticas. Pode ser que ele esteja entorpecido. O que seria isso, né? Ele estaria, como eu diria? Ele estaria anestesiado, né, por tantas fugas que você tem na vida. Ele está anestesiado também por tantos sofrimentos que você já teve. Mas ele está lá vivo, porque ele é eterno, né? O nosso eu interior é eterno. Então, olha só que coisa impressionante. A hora que eu fiz esse diagrama aqui, esse desenho, essa ilustração, eu fiquei pensando. Falei, olha, gente, é como se fosse um tesouro, né? Tá lá enterradinho. Me veio a parábola, né? Do tesouro. Fiquei pensando nela, né? Vocês conhecem, né? Vocês, a maioria das pessoas que me escutam são cristãs, né? Ou são católicas, que é também cristianismo, né? A parábola é exatamente aquela que Jesus compara o reino como um tesouro enterrado. Né? Ele diz assim, olha, uma pessoa muito rica, etc. Descobre que tem um tesouro enterrado, que vale mais do que a riqueza que ele tem. Então ele vende tudo que tem e compra aquele terreno onde ele sabe que tem um tesouro enterrado, né? Eu fico até me arrepiando, porque é tão forte isso, gente, tão forte. Né? Na profecia de Isaías 45 é falado, dar-te-ei tesouros enterrados e riquezas escondidas. Não seria isso também? Não faz sentido? Nós já estamos cheios de riquezas aqui. Potencialidades. Foi exatamente conversando com o inconsciente, aqui é a parte emocional inconsciente, daquela criança com câncer terminal que ela se recuperou, né? De crianças com problemas sérios de TDAH e assim por diante, ou adultos, porque essas técnicas que a gente propõe são exatamente as ferramentas para retirar o tesouro de dentro de nós. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos recuperar a nossa condição de autonomia, de bondade. Não é de bondade, eu sempre falo isso, não é de bondade ser bonzinho, não. A gente vai errar também. Mas a natureza boa que nós temos. E ao relacionar com o outro, nós precisamos também ver que tem esse bonequinho vivo lá dentro, onde a gente vai
motivar, onde a gente vai com todas essas técnicas que eu compartilho e com essas verdades, eu diria, científicas e espirituais, né? A gente vai direcionar para o bonequinho do outro lá dentro, né? Eu já falei para vocês várias coisas sobre ativar o inconsciente das pessoas quando elas estão dormindo, ativar no sentido de colocar ali coisas positivas. Ah, mas eu preciso estar perto da pessoa, não necessariamente. Você não precisa estar perto da pessoa, você precisa estar conectado nela, tá? Então, o primeiro ponto é esse, para resolução. Nós estamos trabalhando uma resolução de dentro para fora. E é claro que quando a gente trabalha essa resolução de dentro para fora, a gente contamina positivamente o ambiente, tá? A gente influencia o ambiente. De alguma maneira, reverbera, como eu sempre tenho dito, é como onda, que você joga a pedrinha e vai fazendo aquele movimento de onda, né? As partículas atômicas que envolvem toda a nossa vida materializada, toda, tanto a vida orgânica como inorgânica, existem partículas que vibram, vamos dizer assim, reverberam, e não é diferente com os nossos sentimentos, porque o nosso sentimento ele está materializado em química lá dentro de nós, ok? Muito bem. Para todo esse tipo de solução, vai envolver uma coisa seríssima chamada confiança. Eu preciso confiar na técnica, eu preciso confiar na disciplina, eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar no outro. Imagine que esse outro é uma maçã. Se você quer recuperar uma maçã, você vai socar a maçã, gente? Você já comprou uma maçã ali meio assim estranha, porque não vi que o lado de cá tá meio, né, machucado, né? Minha mãe fala assim, a fruta machucada, né? Hoje, por exemplo, aconteceu isso comigo com o kiwi. Achei que eu tava comprando um kiwi ótimo. Quando eu cheguei em casa, eu vi que do outro lado o kiwi estava estragado. O que eu vou fazer com esse kiwi, né? Depois de higienizá-lo. Ou eu vou já imediatamente levá-lo à condição de me alimentar, que não foi feito ainda, mas ou eu vou colocá-lo de uma posição que não machuque mais o local que já está machucado. Gente, não é diferente com pessoas. Então envolve confiança. Eu confio que dentro daquela pessoa existe também um nó lógico, existe um bonequinho do senso do saber, desculpe, do fazer e do ser, e eu vou ali, motivando indiretamente, diretamente, propiciando mudanças para todos nós, né? Dentro desse processo que nós estamos aí desenvolvendo, são muitas, né? Graças a Deus, a comunicação afetiva, né? Que está aí sendo assumida pelo professor Tadeu e a minha prima Arlesiene, né? Professora também, com o meu apoio, minha participação, também é uma iniciativa minha, né? E eles participam comigo. A comunicação afetiva, ela tem esse objetivo de você, eu já falei, comunicação afetiva, ou ela vai fazer vir à tona tudo de melhor que você tem, ou ela vai fazer com que você cure coisas que já estão lesadas. Mas nada disso vai acontecer se eu não acreditar nisso que eu estou fazendo. Então envolve confiança. E às vezes a gente está com a confiança muito abalada, por vários motivos. Porque a gente já esperou demais a resolução de alguma coisa, ou porque de alguma maneira a gente já faz parte mesmo de um povo, né, de uma família mais descrente, mais para baixo, mais pessimista, então a gente acabou desenvolvendo isso. Ou porque de alguma maneira alguém contou histórias terríveis para nós, que levaram a gente a acreditar nisso, que as coisas realmente, né, não se resolvem, que o pau que nasce torto até a cinza é torta e etc e tal. Bom, vejam bem, se a gente continuar muito desconfiado, tem um outro elemento que nos ajuda a nutrir nossa confiança,
é começar a trabalhar a nossa esperança. Anota isso aí. Às vezes eu estou abalado na confiança. Não, acho que esse trem não vai acontecer. Mas comece a trabalhar a esperança. Eu acho que não vai acontecer, mas eu espero que sim. Comece a trabalhar essa palavra. Porque a esperança não é à toa que tem um ditado que ela é a última que morre. Porque, na verdade, a esperança ela é exatamente para esses momentos onde a nossa fé está abalada. Raquel, mas a esperança e a fé não são a mesma coisa? Elas se complementam. Da esperança eu vou ali perseverando, aí já vira alguns sinais de fé, aí eu vou retomando a minha confiança e assim por diante, ok? Então a esperança ela é realmente um elemento que precisa ser muito, mas muito trabalhado em nós. Eu realmente espero que isso se resolva. Você precisa dizer isso para você. Você precisa olhar no espelho e dizer, eu realmente espero. Né? No meu caso aqui, eu realmente espero, Raquel, que isso se resolva. Com a sua participação direta ou sem. Né? Vocês lembram que eu falei que Deus também intervém de forma indireta. Não é só Deus, não. Várias pessoas intervêm de forma indireta e positiva nas nossas vidas, tá? Então, vamos lá. Além disso, nós precisamos trabalhar um elemento muito forte, que é a criatividade. Está lá no noológico, é nossa essência. Então, é como se tivesse aqui, ó, dentro do coraçãozinho do nosso ser aqui, né? Tá lá, nosso noológico tá aqui dentro, ó, profundo, emanando energia pura, porque é a nossa identidade divina. E aí é o seguinte, criatividade tá lá, porque nós somos filhos do Criador, nós também somos criativos. A criatividade, ela sempre vai trazer alguma coisa positiva. Não é criatividade só artística, não, tá? Eu já falei aqui de uma maneira de correção que não parece afetiva, mas foi de uma mãe corrigindo uma adolescente que sim, a tarefa dela era pôr a mesa, pôr os pratos, pôr os talheres. Essa era a única tarefa que ela tinha. E aí ela nunca punha os talheres na mesa. Toda vez que serviu o almoço e a janta, era aquele brigueiro, como a gente fala, né? Uma briga danada. Até que um dia, a mãe, o que ela fez? Não falou nada. Ela começou a servir a comida na mesa. Pôs comida para um montinho de comida na frente de cada um. Isso foi tão chocante que a adolescente nunca mais parou de pôr os pratos. O que acontece? Ela só fez isso. E a mãe, e a menina disse: "Você tá louca, mãe?" "Não, não tô louca. É porque alguém que tinha que fazer a tarefa não fez. Como nós temos que comer, pode comer em cima da mesa mesmo." Então foi um ato corretivo que parece não afetivo, mas é porque não tem aquela ladainha repetitiva, aquela sensação que minha adolescente não gosta de mim ou não está me respeitando. O que eu fiz? Eu me dedico tanto, eu só tenho meia hora para almoçar e ela ainda não ajuda e etc. Então, veja bem, isso é uma solução criativa e afetiva. Uma história bem interessante que eu já escutei do Luciano Huck, né? Quando ele começou a namorar a Angélica, e aí eles perguntaram para ele se foi fácil. Ele falou: não, não foi fácil, não. Ela é uma pessoa muito fechada, ela é uma pessoa muito difícil, assim, de você chegar nela. E eu já tinha chamado ela várias vezes para sair, e ela sempre dizia não. Não, não vou sair, não vou sair. É bem interessante essa história, porque a gente sabe que Luciano Huck é uma pessoa milionária. Aí fica pensando assim, nossa, mas o cara é rico e tal. E mesmo assim ela não quis, mas ela também é rica, né? E as pessoas não são queridas só porque são ricas. E aí o que ele fez? Como é que ele ganhou o coração de Angélica? Ele comprou um pedaço de cano de PVC, embrulhou no presente e deixou lá no camarim dela, na Globo. E escreveu no cartãozinho assim: estou um pouco cansado de ganhar o cano seu e por isso estou devolvendo o cano. Diz ele que a partir daquele dia ela despertou, que ele era realmente uma pessoa incrível, né? E ele fala
isso, que ele realmente desenvolve muitas criatividades e etc, né? Então, isso é criatividade, né? Uma solução criativa, uma solução não agressiva, e tudo isso vai nos ajudar nesses pontos todos que nós vamos falar aqui, tá? Então vamos começar a detalhar. O companheiro certo. Eu nunca encontro o companheiro certo aqui. Eu começo a dar errado, né? Eu caso, separo. E isso é uma realidade de muitos de nós, tá? Eu acho que tem que começar por uma coisa básica, muito básica, que a gente precisa ter honestidade. Que tipo de companheiro que eu quero? Mas não é aquela listinha superficial de dizer, eu quero alguém do olho azul, eu quero alguém assim, ou assado. Isso faz parte, mas isso não é o tudo. Presta atenção nessa palavra. Às vezes a gente precisa quebrar paradigmas. A gente precisa quebrar certas coisas fixas que nós temos em mente. Que a pessoa certa para nós é só aquela que, né? Às vezes nós seremos surpreendidos, até porque a vida é criativa. Então comece a ter uma abertura de falar com você mesmo. Eu quero compartilhar a minha vida com alguém, mesmo que essa pessoa, em princípio, não seja aquela que eu imaginei, tá? Porque por trás daquela que talvez não chame tanto a sua atenção, pode estar um tesouro e uma riqueza. Quebre um pouco os paradigmas. Isso não quer dizer que você tem que aceitar qualquer pessoa, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que aquela história assim, ninguém tem tudo, então eu tenho um bom emprego, então então acho que eu vou contentar com isso. Não contente nunca. Não contente nunca com coisas mais ou menos. Dê prazos para ela acontecer. Invista nisso. Então, vai refazendo um pouco os paradigmas. A outra coisa necessária, é por isso que eu coloquei lá no grupo Raquel, que oficial, que às vezes a gente precisa trabalhar essa parte traumática que a gente teve de família, de pai, de relacionamento, de abuso sexual. A nossa identidade familiar está misturada com o problema, e às vezes a gente quer relacionar, mas no fundo tem um freio. É como se a perninha aqui do fazer quebrasse. Eu sou um ser inclinado para relacionamentos íntimos, eu quero, mas a minha perninha do fazer quebrou de tanto que eu vi problema dentro da minha casa, então eu preciso recuperar talvez alguma coisa que esteja lá dentro traumática, tá? E você pode usar livros, oração de cura interior, terapias, grupos de partilha e uma série de coisas. Pode usar também algumas coisas que eu vou estar lançando aí no segundo semestre. Então, lembre sempre todos esses temas. Dê prazo, mas não é prazo longo de você não fazer nada, deitar na cama e esperar 10 anos chegar. Dê prazos, renegocie. A gente não renegocia um tanto de coisa? A gente renegocia o trabalho que a gente tem que entregar para o professor e não deu conta. A gente renegocia alguma dívida. A gente renegocia com a empresa que está precisando mandar a gente embora, mas a gente fala, não, só diminui minha hora de trabalho. Renegocia com as suas emoções, com as suas desesperanças e desconfianças. Não, eu quero. Então eu preciso dar um prazo. Qual que é o prazo? Eu quero dizer para você, essa semana eu tive 2 excelentes notícias de pessoas que eu ajudei num período de 5 anos atrás e que o grande desejo delas era formar família. E são 2 pessoas com perfil muito parecido, que são independentes financeiramente, né? Elas são líderes e etc. E estava bem difícil, né, de arrumar relacionamento, porque essas mulheres muito líderes acabam assustando os homens. E qual não foi a minha surpresa? Claro, dei alta para elas, sem ainda estar namorando ou casando, mas porque entendo que cheguei num ponto que elas já estavam preparadas. Qual não foi a minha surpresa? Que as 2 entraram em contato comigo essa semana, mostrando fotos da família,
mostrando foto dos filhos. Então já estão aí numa média, se tem 5 anos que eu dei alta, já estão numa média aí de 2 anos e meio que formaram essas famílias. Então, um prazo, se você ainda não fez nada muito profundo ainda, está começando do zero, estou começando a entender que, na verdade, eu não consigo estabelecer laços mais porque realmente eu tenho uma descrença forte de homens ou qualquer coisa parecida. Então, se você vai começar a fazer isso agora, trabalhar isso, se você colocar na sua cabeça que numa média de 3, 4 ou estourando 5 anos, você já vai estar casada, com filhos, se é o seu desejo. Isso não é um longo tempo, tá? Você vai plantando no seu terreno emocional, curando a sua perninha do fazer, fazendo de forma adequada, né? Que você vai chegar aonde você precisa. A questão da vida sexual, nós temos um sério sofrimento com isso. Nós é o ser humano, né? São diversos, né, gente? Eu acho que a gente podia estar fazendo assim seminários e seminários sobre sexualidade. Mas tem uma coisa muito séria que a nossa sociedade não percebe e não nos cria com esse olhar, é que sexualidade tem tudo a ver com identidade, tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu já falei para vocês naquele filme A Paixão de Cristo, que não é uma teologia, mas são algumas conclusões sobre como vivia Jesus, não é? Existe ali um diálogo suposto no Getsemane, quando Jesus está agonizando e que sua sangue, um diálogo suposto, uma tentativa, na verdade, de diálogo de Satanás com Jesus. E ele aparece, você pode ver lá no início do filme, você vê o filme todo. Ele aparece e fala assim, gente, olha, a minha alergia até hoje não se curou totalmente, vocês estão vendo? Mas eu tô boa, só falta sair a cicatriz que deixou, porque chegou a abrir feridas. Pequenas feridas, não grandes. Ele falou, o que você vai fazer não vai adiantar nada, né? Ele tentou persuadir Jesus também alguma coisa de que Jesus não era capaz de carregar aquele sofrimento. Então tentou Jesus na questão do resultado, tentou Jesus na questão da capacidade e por fim, como Jesus não cedia e ele olhava para o Pai, não dialogou com o demônio, né? E ele tenta, então, persuadir Jesus pelo senso de identidade. Quem é você? Quem é o seu pai? Gente, isso é extremamente arrogante. Extremamente arrogante. Né? Quando as pessoas estão em contendas, essa frase é muito usada, né? Mas quem é você para poder me dar essa ordem? Quem você acha que é? Eu vou pôr você no seu lugar, não é? De uma arrogância profunda. Claro que tem hora que a gente precisa dar umas brigadas mesmo, né, gente? Porque a gente precisa se proteger e tudo. Mas a gente não... Até para brigar pode ter comunicação afetiva. Mas a gente não pode ter um tom de superioridade. Simplesmente porque isso não é verdade. E tampouco deixar que alguém tenha conosco. Né? As poucas vezes na vida que alguém já me falou isso, mas quem você pensa que é? Eu falo, não, mas eu não penso não, eu sou Raquel Araújo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou filha de Arô e falo desse jeito. Não, eu não penso não, eu sou mesmo. Eu sou Raquel Araújo, tô pensando não, é verdade. Eu sou Raquel Araújo. Né? Então, quer dizer, eu quebro aquela coisa pesada que tá. O senso de identidade, presta atenção nisso. Ele tem a ver com a nossa sexualidade. Existem duas formas de ver o mundo no ser humano, ou a forma feminina ou a forma masculina. O cérebro, tudo já está funcionando daquela maneira. Isso não quer dizer que essas pessoas que têm uma identidade X
não vão desenvolver homossexualidade, porque a homossexualidade, ela tem a ver com a questão do desejo. O desejo, ele é direcionado para o mesmo sexo, mas ela não tem a ver com a identidade. A pessoa é um homem que deseja carnalmente homem, mas ela é um homem. E aí, por exemplo, vamos falar exatamente do homossexual, né? Masculino. Quantas vezes ele já foi ferido? Você é um nada, né? Quantas vezes o homossexual já foi relegado a uma situação de incapacidade ou uma situação de desmerecimento e não tem nada a ver. Nada a ver. Eu não sei se vocês estão ligados, embora aqui eu não estou falando absolutamente nada, presta atenção, nada que possa remeter a algum tipo de preconceito. Eu estou falando para pessoas, ok? Pessoas. E existem certos tipos de comportamento de pessoas menos aceitáveis na nossa sociedade. Então, essas pessoas são massacradas. Da mesma maneira que eu não posso acreditar, por exemplo, que uma pessoa de pele escura não tenha inteligência. Isso é um absurdo do absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu não sei se vocês estão ligados, quando Jesus estava lá pregando lá para uma galera que achava que era dona do mundo, ele rasgou o verbo. Ele falou, essas pessoas aí que vocês estão rejeitando, elas vão chegar no reino do céu antes de vocês. Rasgou o verbo com eles. Prostituta, ladrão, tudo vai estar lá. E vocês vão estar fora, porque vocês se acham. Aí você pode pensar assim, então você, ladrão, prostituto, não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que todas as pessoas têm a condição de. Prestou atenção nisso? Faz sentido isso para você? Jesus está falando que todas as pessoas têm a condição de. Olha só, qual é a condição máxima idealizada por uma pessoa religiosa? Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero eternamente o céu. Tá ligado? Jesus disse que todas as pessoas estão aptas ao céu. Todas. Todas. Inclusive nós. Então, a questão da identidade e da sexualidade é muito sério. Se você passa por várias dores nessa área, o que você não pode definitivamente é se permitir perder o senso de valor, tá? E aí são muitos sofrimentos dessa área. E aí são vários, né, gente? São pessoas que têm uma atividade sexual sem querer ter, são pessoas que têm atividade sexual para poder controlar alguém, né? E aí vai, né? Não vou me aprofundar aqui porque não é a questão, mas eu quero deixar aqui um caminho de solução, seja qual for o seu sofrimento. Né? Você está misturando. Olha, você quer ver um sofrimento de identidade e que a gente não percebe que é? Acreditar que mulher nasce para sofrer. Isso é um absurdo a gente perpetuar essa crença. Porque cada vez que eu repito essa frase, cada vez eu me ponho na condição de sofredora. Porque eu sou mulher. Não, porque mulher nasce para sofrer. Isso é abuso. Isso é abuso. Porque homem é tudo sem vergonha. Isso é abuso. Existem muitos homens que não são sem vergonha. Existem muitas mulheres que não sofrem fortemente. O sofrimento ele faz parte do ser humano, da vida. O sofrimento não faz parte do gênero. O sofrimento não faz parte do gênero. Os gêneros têm os seus próprios sofrimentos. E existem pessoas hoje tão confusas no seu senso de identidade que se sentem homens e mulheres junto. E nós estamos aí com um problema muito sério, né? Muito sério, porque nós já temos aí adolescentes que não se reconhecem com o corpo que estão e começam a se retaliar.
né? Retaliar mesmo de cirurgias. Eu não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que o problema de identidade é tão sério que nós estamos aí, nesse momento, lidando com uma série de pessoas que estão se submetendo à mudança física. Porque talvez, não estou dizendo que é, tiveram tantos massacres em suas vidas por serem homem ou por ser mulher, não é? Mas uma solução muito, mas muito forte para a sua sexualidade. Se você tem uma relação fixa e você está tendo relações sem querer, você precisa buscar essa comunicação junto. É uma relação de confiança, você precisa compartilhar. Olha, eu estou tendo dificuldades. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mas veja bem, o céu é para todo mundo. A solução sexual é para todo mundo também. Então comece a dialogar. Não precisa ficar fingindo. Se a questão é outra, dor na hora da relação, você precisa se permitir ser. O problema muito sério, às vezes, da atividade sexual não realizada, ou com dor, ou com sofrimento, é porque no fundo, você rejeita você mesmo. E um dos prazeres de ser quem a gente é a capacidade que o corpo tem de sentir o êxtase, o orgasmo. Então, se eu não sinto orgasmo, significa que eu não tenho êxtase de viver. Ok? Então, nós precisamos buscar esse êxtase e não adianta ir para soluções do tipo sex shop, etc., porque aquilo é uma solução do momento. Eu estou falando de uma coisa de dentro para fora. Então, você vai começar a repetir hoje. Eu aceito a minha sexualidade. Eu aceito ser mulher. Eu não estou falando de homossexualidade ou qualquer, eu estou falando de identidade. Eu aceito ser mulher. Aí a hora que você falar isso, vai vir uma vozinha que vai dizer assim, mas mulher sofre. Aí você vai falar assim, e eu vou superar esta crença de que mulher sofre. Ok? Basicamente, eu aceito. E você que é homem, eu aceito ser homem. E o que isso significa? Vai significar uma série de coisas do seu fazer e do seu ser que vão começar a brotar. Criatividade. Olha, gente, eu nem sabia que eu era capaz, porque eu aceito ser mulher. Ok? Nas frustrações de relacionamento, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu tenho pouco tempo, 13 minutos, né? Nas frustrações de relacionamento, eu compartilhei lá algumas coisas de relacionamento, tá? Você pode ser com filhos, pode ser com pares íntimos, pode ser com trabalho. Sempre você vai ter que fazer assim, uma análise do que exatamente está difícil com essa pessoa. Você faz dentro de você, porque ela grita, não, porque ela é indiferente, não, porque ela isso, porque ela aquilo. E você vai começar a partir de agora repetir uma frase, e não é solta não, tá? Não é só, vou repetir agora não. Você vai repetir 10 vezes essa frase, tá? Seja o relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com quem for, até com você mesmo, com Deus. A frase é a seguinte, e você vai escrever com a mão não dominante 10 vezes, 2 vezes por semana durante esse mês. Mão não dominante, me perguntaram no direct, é aquela mão que você não escreve. Você vai escrever com ela. É uma técnica neurocientífica para você mudar registros no seu cérebro. Vai mudando aqui, ó, vai fortalecendo suas perninhas psíquicas aqui. Você vai escrever assim: eu não preciso me relacionar mal com essa pessoa. Ah, Raquel, mas é porque você não conhece a pessoa. Não, não quero saber quem é. Você vai começar a comandar o início do bom relacionamento. Eu não preciso me relacionar mal com essa pessoa. Eu não preciso me relacionar. À medida que você for fazendo isso, seja o seu pai, seja quem for, eu não preciso mais relacionar mal com essa pessoa, né? Só de falar aqui já me vieram 2, olha que legal.
Vou escrever também, né? Para essas duas. Eu não preciso me relacionar mal com essa pessoa. Às vezes nem é uma pessoa que tá aqui na sua intimidade e tal, mas tá aí, ó, arranhando dentro da sua memória, né? Pensei em duas aqui, ó, que arranha aqui um pouquinho quando eu lembro delas. Olha só, você vai fazer isso e você vai me contar daqui a um mês se você fez, se já não começou a abrir caminhos de resolução. A Érica tem um testemunho super legal. Queria até um dia fazer uma live com você, viu, Érica? Tô desativando os comentários aqui, deixa eu ativar de novo. A questão da reconciliação aí, né? Nem reconciliação, né? A questão do vizinho, né, Érica? A questão do vizinho. A gente precisa compartilhar essa solução que você teve com o vizinho. Ó, para participar do grupo oficial Raquel Araújo, olha aí, ó. Tem esse link aí, tá? A Paula colocou. Link para o grupo. A questão da falta de amor próprio é isso aqui, ó. Eu me amo, eu me aceito, eu me acolho. Eu coloquei até aqui a minha fotinho de bebê, exatamente para eu lembrar, eu olho para mim mesma, né, essa carinha fechada, assustada com o fotógrafo, mamãe disse que eu estranho o fotógrafo, né? O que acontece? Eu olho para essa carinha assustada da bebê e falo assim, filha, tá dando tudo certo. Filha, sou eu mesma. Eu falo pro meu bonequinho que tá lá dentro. Falo, filha, tudo vai dar certo, já tá tudo dando certo. Nós temos prazos, nós temos tempo, tá? Gostou, Tadeu? Até para brigar tem comunicação afetiva. Claro que tem, né? Então, a carinha brava, né, Sueli? Olha só. Então, isso aqui, ó, eu me rejeito, tá? Eu começo a me amar. Ah, Raquel, mas eu odeio meu corpo, mas eu isso, mas eu aquilo. Não, começa aqui. Todo dia, um pouquinho. Eu me aceito, me perdoo e me amo. Eu me aceito, me perdoo e me amo. Ô, gente, olha, diz que o link não tá dando, não. O que tá acontecendo? Será que o grupo tá fechado? Mas tem um outro grupo que eu vou anunciar aqui, que é o grupo das 4 aulas que eu vou dar sobre corpo, mente e espírito, tá? Eu vou fazer 4 lives e a live que eu vou fazer 21 horas, são 4 lives de 21 horas. Vocês lembram que eu fiz 4, 7 da manhã? Agora eu vou testar 21 horas, né? Isso aí, Raquel, fala mesmo. Eu me amo, me acolho, me perdoo. Quanto mais a gente fala isso, mais a gente vai mudando aquelas coisas que a gente não gosta muito na gente, tá? Ó, a Paula tá oferecendo o número dela aí para quem quer entrar no grupo. Passa o número anota aí o da Paula, escreve para ela pra gente ver como é que adiciona vocês no grupo, tá? 21 horas, você gostou? Olha, as lives elas vão ser dia 28, 29, 30 e 31. 4 lives que eu vou falar. Saúde no corpo, na mente, no espírito. E o último tema eu vou fazer um apanhado geral de todas essas coisas. Já se inscreveu, Juliana? Maravilha. Então, olha só, às vezes você não conseguiu no... obrigada, Aline. Às vezes você não conseguiu ir lá para o Raquel Araújo Oficial, mas você vai conseguir para esse, tá? Esse aí que é o das lives, né? Começa dia 28, tem tempo de você saber mais sobre isso. Ô, Ângela, vai lá no comentário da Paula Castro, tem um número lá. Paula, escreve aí de novo seu número, o pessoal te chamar. Então, falta de amor próprio, eu me amo, me acolho, me perdoo. Quantas vezes for necessário. Vai lavando sua cabeça e vai falando. Vai pensando que ao lavar sua cabeça, você está lavando a autorrejeição. Eu me amo, me perdoo, me acolho, tá? A questão aqui também do potencial não desenvolvido, geralmente está ligado a sentimentos de culpa, tá?
Então tem que trabalhar. Eu renuncio. Imagina a renúncia, uma limpeza da sua casa interior, né? Eu renuncio ao sentimento de culpa. É a culpa que não deixa a gente desenvolver. O sentimento mais limitante. O sentimento. Por quê? Porque o culpado não suporta que as coisas deem errado, porque ele acha que ele vai ser cobrado. Tá? Pessoas que não suportam cobrança, pessoas que não suportam, porque elas acham assim que elas vão ser trucidadas pelos outros. E aí eu vou te contar uma historinha muito interessante, não é história não, uma verdade. Se você fizer coisas, vão falar mal de você, se você não fizer, vão falar também. Então é melhor você fazer, porque mal falado todos nós já estamos, de alguma maneira. Né? Eu brinco com isso é muito doloroso, né? Mas o fato é que que bom, Milane, que bom que você gostou. O fato é o seguinte, gente, de alguma maneira tem alguém falando mal de nós agora. E se não estão falando, estão pensando. Né? Alguém deve estar pensando em alguma coisa, essa Raquel, pelo amor de Deus, não sei o que, faz live só essa hora, essa Raquel, não sei o que lá, agora, quem é que me conhece? Eu e Deus, não é? Eu e Deus. Claro que eu sempre passo um pente fino na minha consciência e falo, deixa eu ver aqui se eu estou realmente pecando gravemente com algo, alguém, e deixa eu tratar logo de ajeitar esse negócio, né? Então, para nós que somos responsáveis e conscienciosos, nós não vamos ficar perdendo tempo com esse negócio, não, tá? E aí eu falo assim, gente, eu falo o seguinte, como é que é o livro da culpa, né? Auto-perdão. Eu me perdoo por aquilo que eu penso que eu estou errada e por aquilo que eu errei mesmo, tá? Porque tem hora que é só a gente pensa. Eu penso que eu não devia ter nascido, eu penso que eu devia ter casado, era com fulano e não sou com ciclano, olha, tudo isso é culpa, tá, gente? E eu não compartilhei aí pra vocês no grupo sobre a culpa não, mas lá no canal tem. Quando eu vou falar de perdão, eu falo de culpa. Então, a culpa, eliminar a culpa vai fazer você trazer desenvolvimento. A culpa, ela boicota a gente. Ela não deixa a gente ir pra frente, seja no que for, tá? Então, eu me perdoo, me acolho, me amo. Tem uma coisa bem legal também, que é o que eu já falei. Eu renuncio ao sentimento de culpa. Eu renuncio. Renúncia é pôr pra fora. Pôr pra fora como, Raquel? Quando eu dou esse comando, o meu cérebro pega as químicazinhas da culpa e joga tudo lá no sistema venoso que vai eliminar através de todo o processo de eliminação que nós temos. Respiração, que é a expiração, a transpiração, a micção, a defecação, tá? Tudo isso são processos de eliminação. Aí as químicas dos nossos sentimentos vão indo embora. O pensamento negativo e repetitivo, que muitas vezes é chamado de pensamento intrusivo, ele está muito presente hoje por causa do excesso de tudo que está na nossa cabeça. E aí o nosso cérebro começa a ficar muito, mas muito cheio de pensamentos negativos, e nós temos vários graus disso, tá? A culpa também é um dos elementos que gera pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo geralmente não tem nada a ver com você. Por exemplo, você pensa que você vai pegar a faca e vai cortar a orelha de alguém. Tem nada a ver com você. Você é uma pessoa super amorosa, doce, você nunca cortaria a orelha de ninguém, etc. Mas o pensamento vem e você começa a sofrer com aquilo. Uma super dica que eu te dou é o seguinte: duvide do pensamento. Não, mas eu vou cortar a orelha do fulano. Mas será mesmo? E se eu não cortar? Toda vez que vier um pensamento negativo, duvide dele. Isso é um SOS, como se você estivesse tomando um comprimido natural para ele perder na força, tá? Agora, enquanto uma coisa que precisa de tratamento, porque está muito forte e etc., você pode aí pedir ajudas, etc., escuta bastante
o Pedro Calabres, porque no fundo, o pensamento intrusivo, ele é uma maneira, parece louco, eu já falei sobre isso. Já falei também, pode ir lá no canal. Os pensamentos negativos, no fundo, é uma forma que o cérebro está achando que está nos ajudando, tá? Ele está achando, mas na verdade ele está enganado. Então, como um processo assim rápido também, você pode falar o seguinte, você que está com pensamento intrusivo, eu não preciso da sua ajuda. Você está falando para o seu pensamento, porque eu já estou protegido. Comece a evocar proteção, tá? Gente, olha o gatinho. Ó, tá vendo? Ele tá vindo aqui, já tá sentindo solitário, tá? Isso aí. Ajuda muito pensar no presente. Respiração consciente para cortar o pensamento negativo, tá? E por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem sim. Eu falei, ó, a ansiedade eu já falei bastante, tá lá no canal, não só essas coisas que eu compartilhei hoje com vocês, mas a depressão eu realmente não tratei, né? E eu preciso falar de depressão. Existe uma tendência forte, muito forte, de achar que tudo é depressão. Nem tudo é depressão. A depressão é um diagnóstico, né? Ela é uma patologia e nem sempre a gente está... É, o gatinho. Isso aí, Bernardo. Você vai falar para o pensamento, né? Não preciso da sua ajuda porque eu já estou protegido. Tá carente, tá carente. Mariana tá lá com os pais. Quando a Mariana tá lá com os pais, ele fica grudado comigo, né? Mariana é minha sobrinha. Então, é o seguinte, a depressão, culpa da depressão, dá também, tá? Nem sempre exatamente nós estamos com esse diagnóstico, mas nós estamos em estados depressivos. Mas que diferença faz? Mais fácil de tratar. Mas a depressão trata também? Trata também. Desce, querido. Desce porque... Peraí. Deixa eu pôr ele no chão, gente, senão não termina essa live, né? A depressão, ela pode ser confundida com estados de angústia. E aí eu vou falar sobre isso, não hoje, eu pensei da gente falar semana que vem. Amanhã eu não vou poder fazer live à noite e nem sexta-feira. Mas eu pensei da gente se encontrar no sábado à noite para a gente estar falando sobre diferenciar a depressão dos estados de angústia. Será o que eu estou passando, né? E todos os dois têm caminho de solução, tá? Então, para você que falou de depressão, vamos falar sobre essa solução mais para frente, que é sábado que vem, acho que é 22. Pode ser? Podemos combinar assim? Então é isso, gente. Olha, exatamente, precisa saber com quem está buscando ajuda. A gente busca ajuda de pessoas confiáveis, né, que tiveram resultados com profissionais ou com líderes religiosos, espirituais que ajudaram muito, não é isso, gente? Queridos e queridas, é isso. É muito necessário, viu, Kênia, diferenciar um do outro, tá? Porque existe uma tendência violenta hoje de achar que tudo é depressão. E isso, qual que é o problema? O problema é muito simples. O problema, sabe o bonequinho aqui? Que agora tá difícil de eu mostrar porque o gato sentou em cima dele? Dá licença aqui, querida. Deixa eu pegar o bonequinho. Olha só, o que acontece? Se eu fico acreditando que eu tô depressiva o tempo inteiro, eu tenho depressão, é como se eu estivesse vivendo com essas perninhas quebradas. Pensa no você viver o resto da vida de perna quebrada. Não precisa disso não, né? Às vezes você vai descobrir que a perna não tá quebrada, você só achava que tava, né? E às vezes você vai descobrir, não, tá quebrada mesmo, ou seja, eu tenho depressão, então vou tratar adequadamente, tá? Gente, 27 segundos para dizer então, olha, que bom que você gostou, Carla, uma boa semana para todos nós. Tem o link aí das 4 aulas do dia, que começam dia 28. Fique atento aí que a gente vai divulgar. E até sábado, tá? Vão diferenciar angústia de depressão e como que a gente soluciona isso. Beijo. Muito bom estar com vocês, tá?
Tchau, queridos. Uma boa semana.